Hoje a nossa Masterclass, a potência está na sombra. E a gente vai falar de Jung, de arquétipos, e entender um pouco o porquê. Por que isso é valioso? A gente vai mesclar um pouco com tarô, astrologia, constelação, nessa visão que eu tenho sobre tudo isso, e que eu venho falando já há bastante tempo, mas eu acredito que é uma culminância nesse momento, através das experiências não só profissionais, como pessoais, de ver muita coisa funcionando e de conjugar sabedorias e conhecimentos antigos e novos, e que eu fui absorvendo mais recentemente. Então vamos lá, arquétipos. Arquétipos, de uma forma muito simples, a gente poderia dizer que são aspectos da personalidade. Mas vamos um pouquinho mais a fundo para a gente poder chegar na utilização valiosíssima, libertadora, que ajuda a materializar de que a sombra é a potência, e Jung lá atrás já sabia disso. O que significa a palavra, né? A raiz da palavra arquétipo. Arque, igual na arqueologia, está falando de muito, muito, muito antigo. Então a gente pode falar que está falando de ancestral. Tipo significa forma. Então é algo que é tão, tão, tão antigo que tem uma forma, uma consistência. Por que tem essa forma e essa consistência? Porque se repete através de várias gerações. Porque mesmo que não é mais real, presente, está no inconsciente. Então, vou falar, por exemplo, exemplos muito simples, né? Os arquétipos do caçador, do mentor, do guru, do sonhador. Então, é uma forma de generalizar um comportamento com uma imagem, forma, né? E aí, por exemplo, o caçador. Então, lá na antiguidade, o homem que tinha maior facilidade de se casar, de ter uma boa esposa, de ser escolhido, era um bom caçador ou um bom procriador. Com a entrada da propriedade privada, isso muda. Mas nós mulheres, mulheres hétero, né? Ainda temos no inconsciente a atração, né? O magnetismo com o homem que é um bom caçador, ou seja, aquele que trabalha, que traz o sustento, ou o procriador, né? O garanhão, vamos colocar assim. Isso é só um exemplo muito simples, existem zilhões de outros exemplos, tá? Então, os arquétipos são materializações, né? Encorpar um determinado tipo de comportamento que é presente em todas as pessoas, geração após geração, que mesmo quando aquilo não é a sua escolha de vida, existe aquela parte dentro de você. Digamos, você é uma pessoa independente, autossuficiente, empreendedora, vamos supor, nada romântica, né? Uma pessoa que é muito prática, que é muito da ação, de vai lá e faz. Mas aí, de repente, numa determinada área da vida, não vou nem vincular relacionamento para não ficar uma coisa de estigmatizar. Vamos falar assim, por exemplo, amizade, né? Aí, de repente, ali você tem um comportamento romântico, idealizações, expectativas, ou, por exemplo, na área espiritual, você pode ter uma romantização de que, se eu for bonzinho, se eu fizer tudo certo, eu vou ser premiado pelo céu, né? Digamos. Então, eu quero dizer que
em alguma área, vai se manifestar algo que não necessariamente é a sua escolha de vida, é a sua essência, porque isso está presente no inconsciente geração após geração. Agora vamos ampliar isso, que aí foi o que o Jung sacou, para o inconsciente coletivo. No vídeo do Caminho do Co-Criador, eu falei da consciência una. Então, que existe uma grande consciência e que nós temos dificuldade, às vezes, de ver o todo. Mas que nós estamos o tempo todo como peças de quebra-cabeça interagindo. Isso existe na consciência, que aí seria o espírito, né? Então, quer dizer, a matriz, a consciência, e existe no inconsciente. E nós operamos 95% no inconsciente e apenas 5% na consciência. Nesse inconsciente, a gente tem todo o inconsciente coletivo transgeracional, né? Então, pega tudo isso que eu falei até aqui, vamos jogar para o coletivo. Se a gente for andando a nossa árvore genealógica, a nossa ramificação para trás, em algum momento todas as árvores genealógicas de todo mundo vai se encontrar. Vai chegar em Adão e Eva, vai chegar no Big Bang, onde for a origem, vai se encontrar. Concordam? E tudo isso vem residindo. Então, por exemplo, o tarô é uma das formas da gente consultar um arquétipo. Os arcanos maiores do tarô, que são 22, eles são esses arquétipos. Por exemplo, no xamanismo, a gente tem o arquétipo do visionário, o curador, o guru e o guerreiro, né? Então, a gente, por exemplo, pode trabalhar a potencialização ou a desconstrução, ou a readequação, ou deslocamento em áreas da vida de um determinado arquétipo. Na astrologia, os signos são 12 signos, são 12 arquétipos de energia, de potência. Os planetas são 12 arquétipos de grandes aspectos da personalidade. Comunicação, ação, afeto, né? E tem os transgeracionais, né? Plutão, Saturno, Netuno, Júpiter. Eles são presentes, todo mundo de uma mesma geração tem aquilo igual no mapa, né? Então, quando a gente olha o mapa, a gente junta, né, a casa, que é a área da vida, o arquétipo, que é aquele planeta, e o signo, com a energia que está presente ali. E a gente, nessa análise combinatória e vendo, né, isso tudo junto, a gente consegue mapear as potencialidades, o comportamento atual, as dificuldades, potencialidades, certo? Ok. Aí Jung veio e falou pra gente que nessa alma coletiva, né, porque a alma, a diferença da alma para o espírito é que a alma tem conteúdo emocional, portanto, está ligado ao inconsciente. E é essa interligação de campo. Jung, então, trouxe que existe a sombra, né? A sombra é aquilo que eu não reconheço, não permito, não gosto em mim, né? Não percebo. E aí, geralmente, enquanto eu não tomo consciência, ou seja, trago do inconsciente para o consciente, né? Enquanto eu não tomo consciência, eu vou ver isso nas outras pessoas. Então, por exemplo, tal pessoa é manipuladora. Eu só encontro pessoas que me manipulam, ou abusadores, pessoas abusivas, ou que me roubam, ou que mentem para mim. Então, onde está essa sombra em mim, de repente, ou reprimida, ou no meu sistema familiar, alguém que foi negado? Onde está isso na minha história
que não está sendo reconhecido, permitido, valorizado, incluído, que faz com que eu repita através da experiência. O que é projeção? É igual ao espelho, né? Ou então é igual ao filme que vai para o telão do cinema. É uma projeção. Então, onde que isso está aqui? Eu sou o projetor que eu vejo no filme da minha vida. Enquanto eu não mudo, eu não percebo, eu não tomo consciência, eu não me empodero diante disso, eu não assumo, isso se repete, né? Então, aí a gente tem a constelação familiar, eu gosto, né, me identifiquei mais, trabalho com a constelação sistêmica, não familiar, né? Outras linhas, como a estrutural, por exemplo. O que a gente faz? Quando a gente, numa constelação, traz o que está oculto num campo sutil, inconsciente, sistêmico, transgeracional, e materializa ali no campo visível, e a gente começa a promover ajustes com frases, com novas perspectivas, através do amor, do não julgamento, do amor e da inclusão. O que a gente está fazendo? A gente está trabalhando a nossa mãe mesmo, por exemplo? Sim, por consequência. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu estou trabalhando o arquétipo da mãe dentro de mim, que vai determinar como eu serei mãe, como eu serei filha, como eu vou olhar qualquer figura de autoridade, como eu vou me desenvolver nos meus afetos, e por aí vai, tá? Então, esse ajuste que uma constelação faz, por exemplo, ele é um ajuste dos arquétipos de realocação, empoderamento, reconhecimento, inclusão dos arquétipos, né? Não sei se isso faz sentido aí para você. Então, eu estou trazendo, falei de astrologia, falei de tarô, falei de Jung, falei de constelação. Aí, qual que é a grande questão? Na minha experiência pessoal e profissional, né? Profissional aí de mais de 13 anos, só no autoconhecimento, né? No desenvolvimento pessoal. Então, foram milhares de atendimentos, milhares mesmo, milhares, não sei, não tenho conta, milhares de atendimentos, e mais de 500, beirando 1.000 pessoas formadas em cursos que eu ministro, e eu sempre reformulo os cursos para ir para a culminância de toda a minha mestria, né? Possibilidade de ofertar, com tudo muito integrado, porque eu entendo que é sim o caminho mais efetivo e mais simples, e o mais simples é o mais profundo. Então, ao longo de toda essa experiência, o que eu percebi? Falando de uma forma muito simples, indo para o Tantra também, né, que traz isso, para o Access Consciousness, outras filosofias, a potência está na sombra. Então, quando a gente faz terapia, a gente quer consertar algo, é uma gambiarra que em outro momento vai dar um problema muito maior. E é o que faz com que pessoas que estão em terapia, em autoconhecimento há muito tempo, cheguem num determinado ponto, como eu disse no vídeo de ontem, e não avancem mais. Não tem mais efetividade. Porque cai num looping, seu ego vai mudando de roupa. Então essa sombra não ajuda mais a projetar nos outros a culpa, a responsabilidade. Então muda de roupa, vai mudando. E isso chega um ponto, e eu cheguei nesse ponto de colapso, de falar, mano, nada funciona, né? Eu tô repetindo a mesma coisa a vida inteira. Pode ser dívida, pode ser solidão, pode ser um pouco tudo junto, né? Quando você vai se trabalhando, você vai percebendo que o que parecia 10 sombras diferentes vira uma só, né? Então, por exemplo, carência e escassez é a mesma coisa. E solidão e ser centralizador é a mesma coisa.
E depois você junta tudo isso e é a mesma coisa. Que eu tô falando de mim aí, né? O caminho que eu fiz. E aí você fala, como que muda isso? Como que muda isso? Como que muda? E aí tá a chave que eu quero dizer para você. Não é para mudar, é para exponencializar até explodir em luz. É amar incondicionalmente, como uma mãe benevolente, um pai benevolente, como você gostaria de ter sido aceito, amado incondicionalmente. E essa história de que mãe, pai e mãe, principalmente, amor incondicional é amor de mãe. Mentira! Mentira! Eu quero que alguém me diga qual é a mãe que não tentou consertar o seu filho. Então, amor incondicional é balela. Balela, gente. Balela. A gente está bem longe disso, né? Eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, acho mais fácil exercer esse tal desse amor incondicional com amigos. E hoje em dia, na relação afetiva, né? Num exercício muito forte. Que aí é papo para outros workshops, assim. Bem, então, seja a mãe que você gostaria que tivesse sido para você. Sem querer te consertar. Te valorizando. Então, a sombra só é sombra porque não está com luz. E luz é o quê? É consciência, amor, acolhimento, inclusão. E não é incluir para consertar. É incluir como é e concordar como é. É isso que a gente faz na constelação. Só que na constelação a gente meio que olha, não sei se sou só eu, a gente meio que olha como se a gente estivesse fazendo esse ajuste nos outros e nas coisas, né? E ajustando o nosso sentimento, a nossa perspectiva diante disso. Mas aqui eu tô falando de mudar como você se vê. Então, por exemplo, eu tenho muita coisa em escorpião. Então, eu tinha uma coisa de muita sexualização, desde cedo, manipulação. Aí eu comecei a tentar me consertar. Aí fui para o sagrado feminino, para desenvolver a capacidade de amar, né, e etc. E na terapia também entender muito dessa manipulação. Entendi um monte de coisa, constelei, incluí, tananã, e cada vez eu atraía manipuladores mais bizarros e em maior quantidade. Isso não acabava nunca e ficava tudo cada vez pior. E aí, pegando esse exemplo, falei assim, como ser sexualizada nessa potência me favorece? Aí fui pro Tantra. E aí vem a compreensão do magnetismo, da libido, da força de criação. Então, uau, eu tenho muita força de criação. Uau, eu me regenero de uma forma prazerosa. Uau, eu posso manipular. Eu sou uma libriana com muita coisa em escorpião. Eu posso usar uma fala empática e manipular. Não precisa ser antiético, passar por cima de alguém ou mentir. Manipular pode ser usar a linguagem que o outro entende. Fazer ele entender a sua perspectiva. Trazer ele para o seu lado. Imagina isso no casal. Então, é na sombra que está a potência. Como vamos usar isso?